Pessoal, estamos aqui para a gente fazer um papo de obra, um papo de construção. Eu sou o Thiago, estou juntamente com o Marcelo. Nós somos os donos da Marquif, a marca da construção, e hoje nós trouxemos dois convidados, dois amigos aqui a participar com a gente desse papo, né? Estamos aqui com o Álvaro, da construtora Marcondes, e trouxemos também o Adriano, que é um investidor, que mexe com investimentos aí. Pessoal, se vocês pudessem se apresentar, começando pelo Marcelo. Dá um oi também pelo Marcelo para a turma. Olá, pessoal. Boa tarde para todos, né? Eu sou Marcelo, sou arquiteto, proprietário da Marquif Comercial. Marquif é a marca da construção. E vamos aí nesse bate-papo hoje que precisamos entender um pouco mais de obra, né? Entender o momento que estamos vivendo aí. Vamos lá, Álvaro. Bom, vamos lá. Meu nome é Álvaro, eu sou proprietário da Marcondes e Moreira Arquitetura, um escritório de arquitetura. A gente trabalha um pouco com construção como investimento e também com projeto arquitetônico, viabilidade de projetos, enfim, toda a área de projeto em geral. Tem um trabalho já desenvolvido há alguns anos, construção como investimento, né? E a gente conversar um pouquinho, falar de cenário econômico, macro e tentar funilar e chegar um pouco na construção civil. Adriano, se apresenta aí para o pessoal. Maravilha. Bom, meu nome é Adriano, eu sou engenheiro de formação e dentro desse bate-papo que a gente vai ter aqui sobre obras, eu sou um dos clientes da construtora da Marcondes e Moreira e sou um dos clientes também da Marquif e eu sou um dos investidores, sou uma das pessoas que acredita muito no potencial de investir na construção civil. Né? Então vim aqui para falar um pouco do meu movimento como investidor nesse segmento que eu acho que todos devem de alguma maneira ter ou entender como funciona. Então, vamos lá, gente. Vamos começar com uma perguntinha bem interessante. Já que começamos a falar de investimento, né? Investimento em construção ou construção como investimento. Como é que vocês enxergam isso daí? Eu acho assim, primeiro a gente entender a diferença, o que é investimento em construção e o que é construção como investimento. Então, investimento em construção é a pessoa que vai pegar o dinheiro dela, vai construir uma casa, um prédio, ou um imóvel para poder negociar e ter lucro desse investimento. Então, e a construção com investimento, eu acho que são todas as construções. Até o cliente final, até o cara que está construindo a casa para ele morar, ele está fazendo um investimento. Então, tentar identificar, porque hoje a gente tem um cenário macroeconômico que uma taxa de juros super alta, né, e que dá incerteza para todo mundo. Vou começar a minha casa, ou vou fazer um investimento em construção, uma taxa de juros super alta, você abre a renda fixa aí, várias oportunidades de ganho. Então, eu acho que a grande questão desse tema, né, das duas colocações, é a gente diferenciar uma coisa da outra. Né? Eu acho que o cenário de um pouco de cautela, eu acho que parar nunca, acho que a construção civil, o imóvel, ele está sempre valorizando. É claro, quando a gente fala do imóvel e de uma bolsa de valores, a bolsa de valores tem uma volatilidade muito maior, então tem hora que sobe bastante, tem hora que cai bastante. O imóvel não tem toda essa volatilidade, porém, no longo prazo, como os investidores falam, ele está sempre valorizando. Então, sempre é hora de construir, sempre é hora de começar, e eu acho que investir em construção, ter bastante cautela, mas nunca parar, né? O Adriano conta uma história muito legal que é como ganhar dinheiro na crise, né? Como que as pessoas ganham dinheiro na crise, né? Então, quando está todo mundo preocupado, está todo mundo parado, o investidor continua construindo, né? Acabou a crise, quem tem produto e quem vai começar a produzir, né? Então, eu penso que é um pouco disso. Eu acho que é bem por aí mesmo, Álvaro, o que você comentou. Eu, como um dos investidores, né, eu tenho a construção dentro da minha carteira de investimentos há muitos anos. E eu entendo como um produto conservador, tradicional, e então... Bem seguro, né? Seguro.
Investimento né? bem seguro. Bem seguro, tradicional. O principal, a minha experiência de investidor em construção, de construir para vender, eu vou te dizer o seguinte, tem uma história num livro que eu acho que não sei se vocês conhecem, se vocês já leram. Existe um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. E uma das passagens desse livro, ele fala que tudo que você for investir, uma das coisas principais que você precisa é procurar pessoas que entendem daquilo que você vai investir. Eu não sou da construção civil, eu não tenho formação de arquitetura, de engenharia civil, minha engenharia é mecânica. Quando eu decidi fazer esse tipo de investimentos, o que eu procurei? Eu procurei pessoas que sabiam, que sabiam tudo sobre construção. Fui atrás do Álvaro, com a construtora dele. Através da construtora dele, nós selecionamos os parceiros para poder ter o melhor lugar para comprar o material de construção, o melhor lugar para comprar a laje, comprar os tijolos. Porque através desse apoio com pessoas que conhecem do segmento que a gente vai estar investindo, a chance de dar certo é muito grande. E nesse livro, a passagem, né, falando bem rápido, é uma passagem bem bacana. O Homem Mais Rico da Babilônia, que é o Arcade, ele junta uma grana e aí um cara vem para ele, o cara fabricava carroças. E ele, quando sabe que o Arcade tem o dinheiro, ele vem e fala assim, vamos fazer um investimento, eu estou indo para a Pérsia comprar pedras preciosas para a gente revender aqui na Babilônia, e todo mundo fala que vai ser um sucesso, que a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. E aí ele pega o dinheiro e dá na mão de um cara que fabricava carroças, e eles vão para a Pérsia trazer pedras preciosas. Quando trouxeram essas pedras, eram pedras sem nenhum valor, né? A moral da história, né? Duas pessoas sem conhecimento nenhum sobre pedras preciosas fizeram a compra e foram enganados com isso e não tiveram resultado sobre o investimento que eles queriam, por falta de conhecimento. Então o primeiro passo para investir em construção é se cercar de pessoas de conhecimento para que isso dê o resultado que a gente espera. Eu acho que é por aí. Bacana. Eu acho que é muito legal, na verdade, assim, você entendeu o investimento em construção. Então, eu me formei colegial em 2001. Então, no final dos anos 90, ali, né, comecinho dos anos 2000, em Taubaté estava em expansão aquela área do Bonfim, a área do Esplanada da Independência, e muito aposentado, né? Então, Taubaté tem muita gente da indústria, saía da indústria, pegava o fundo de garantia, construía o terreno para construir 2 casas. Fazia 2 casas, vendia uma, ganhava outra. Então, assim, a minha história, eu, como arquiteto, começa ali, né? Então, assim, e aí é a história que eu sei, né? Desde então. Então, as pessoas tendo 100% de lucro no seu investimento. E muita gente, e muito aposentado, né? Então, assim, profissionalizando um pouco essa história, é claro que dos anos 2000 para cá a gente tem bastante variação de governo, variação econômica, então esse lucro diminuiu, o imóvel passou a ter mais valor. Eu lembro de histórias do meu pai de trocar carro por terreno, isso aí quando era bem criança. Então, assim, o imóvel começa a ganhar mais valor e o lucro começa a diminuir. E aí o gancho que o Adriano dá, da questão de você se cercar de pessoas que sabem o que estão fazendo, é porque as pessoas, elas praticam muito o que a gente chama, no mercado de capital, a gente chama de conta de padaria, né? Então, é o que eu gastei, pelo que eu vendi e tal, e daí você não considera o custo de água e luz durante todo aquele tempo, o IPTU durante todo aquele tempo, a desvalorização do seu dinheiro durante todo aquele tempo, IR no final da obra, você constrói, você pagou o INSS lá, o cara acha que está tudo direitinho, mas aí no ano seguinte, na declaração de imposto de renda dele lá, ele não apurou lucro, aí ele paga juros durante todo os juros da Receita Federal, é um absurdo você deixar acumular. Então, assim, essa é a importância de você estar cercado. Um bom projeto, um bom dimensionamento,
Hoje a gente faz cálculo estrutural para casa geminada. Então, assim, uma casa geminada, eu tenho que fazer cálculo estrutural para casa geminada. Cálculo estrutural para casa geminada, projeto elétrico, de engenheiro elétrico para casa geminada. Então, existe toda uma normativa. Quando que a gente descobre que existe uma normativa? Quando você tem problema. Se você não é da área e você tem... Hoje a gente fala assim, o pedreiro ele acerta 98% de tudo que ele fala. O problema é que aqueles 2% que ele erra lá longe, né? Então, assim, o pedreiro, né, eu acho boa parte do meu conhecimento hoje, 21 anos depois de formado e tal, vem do canteiro de obra, vem do pessoal que está comigo, né? Então, assim, mas aquele erro dele, ele é distante. Aquele erro dele é o que vai derrubar o investidor. Aproveitando, eu quero aproveitar e fazer até uma pergunta para você dentro do comentário que vocês fizeram aí. A gente vê muita coisa na loja, né, ali, de clientes que às vezes querem economizar, acabam tendo um pouco mais de despesa, de coisas erradas que acontecem no decorrer da obra, né? Você teria uma estimativa assim? Porque às vezes as pessoas querem economizar com um arquiteto porque tem custo. Querem economizar com um projeto elétrico porque tem custo. Tudo isso tem um valor, né, que é um serviço que é prestado, só que isso tem um resultado que vem depois, né? Uma pessoa que não faz esse tipo de investimento, né, com profissionais qualificados, de contratar profissionais que realmente sabem, de ter isso tudo. Você saberia mais ou menos dizer quanto a mais ele pode gastar na obra? Porque às vezes é aquela economia porca que a gente fala, né, o cálculo de padaria, por ele não usar dos profissionais que tem hoje no mercado, e tem vários. Primeiro assim, por que o cara quer economizar? Na verdade, o arquiteto, os projetos tal, são os primeiros gastos. Então, o cara está empolgadão, que ele vai começar a construir, e daí todo mundo falou para ele que o dinheiro dele é pouco, e que ele vai gastar mais do que ele tem, ou que é para ele ficar esperto. Então, é aquele momento da empolgação, então ele puxa todo aquele leque dele de negociação, de não sei o que, e vai para o arquiteto. E aí abre a negociação. Hoje a gente tem, por conta de WhatsApp, dessas coisas, tem pessoal faz cotação de preço por WhatsApp. A gente tem que dar preço, a gente vive de projeto, o cara quer saber quanto custa, mas eu sempre falo pro pessoal, assim, se quiser sentar e conversar, porque eu acho que o profissional, ele tem que ser escolhido se ele te dá segurança. Eu brinco, os estagiários que passam lá, eu falo assim, o arquiteto não concorre com o arquiteto, a pessoa que procura preço, que tal, porque assim, o arquiteto, a pessoa contrata a pessoa, né? Então contrata o arquiteto, ela não contrata o produto. O produto é resultado de toda uma conversa, de um brainstorm, de toda uma elaboração. O cliente chega lá com ele tem na cabeça dele o que ele quer, o que ele acha que ele quer e o que todo mundo fala que ele quer. Aí senta na mesa da gente, a gente tem um papo longo para infiltrar o que realmente, e esse é o grande barato do trabalho de arquitetura, que é tirar da cabeça do outro um produto em 3 dimensões, que é a casa dele antes de ser produzida. Então, assim, eu acho que essa economia, ela é desnecessária. Às vezes o cara senta com um arquiteto, não comigo, qualquer outro arquiteto, sentou, adorou, gostou da pessoa e tal, e aí foi lá, o preço do cara é muito mais caro, foi lá e fechou com o outro. Eu tenho uma história bem pessoal sobre essa pergunta que você fez. Eu trabalho com o Álvaro há bastante tempo, a gente já tem a parceria também com vocês lá na Marquif há bastante tempo. Eu estava num churrasco com amigos, e aí, o que você faz? O que você faz? Tem aquelas pessoas que você não conhece, né? Aí eu falei assim, eu trabalho, faço investimento em casas, tal, casas populares para vender. E aí a pessoa também fazia. E ela ficou curiosa de saber quanto que eu gastava no meu metro quadrado. Quanto custa o seu metro quadrado? Aí a conversa ficou afinada, né? Ficou afinadinha, e ele falou, pô, quanto você está gastando no metro quadrado? Aí eu peguei e passei para ele o valor, né, que eu pagava, e ele falou para mim assim, mas nesse valor ainda está fora a documentação, a parte de projeto, tudo. Eu falei, não, esse é o valor fechado.
com tudo incluso, eu fico nesse valor. E o valor dele estava em torno de 30% maior do que o meu. Ele fazendo a administração das obras dele, ele gastava cuidando. 30% a mais do que eu terceirizando com o pessoal de construtora. Eu falei, mas como que você consegue? Eu falei, porque a gente vem trabalhando ao longo do tempo, onde a gente seleciona os principais fornecedores para que a gente possa fazer boas negociações, e a gente fala muito disso, né, Thiago? Não, vou tentar conseguir uma boa negociação porque eu vou repassar para os meus clientes também. E aí eu não vou lá na porta do depósito comprar 15, 20 sacos de cimento a preço spot. Eu vou avisar aquele parceiro da construção, ó, eu tô com 4, 5 obras, 2 obras aqui, vou precisar de 500 sacos, já vamos fazer um acerto aqui e a gente consegue um desconto. Ele já tem também a previsibilidade para fazer a compra no depósito lá desses valores. E aí a gente consegue reduzir custos, não reduzindo a qualidade, que eu acho que isso é importante também, você ter produtos certificados, produtos que atendem a ABNT, as normas de segurança, porque a gente trabalha com produto de risco, né, e tem uma responsabilidade técnica por isso. E aí ele falou, pô, mas como que você consegue? Porque o arquiteto, ele tem a parte elétrica, ele consegue comprar com custo bacana, a gente consegue fazer um bom trabalho com o empreiteiro, porque a gente não deixa o empreiteiro parado, ele já sai de uma obra e vai para outra, então ele sabe que ele tem segurança em receber os valores mensais pelas obras, e aí a gente consegue, mesmo eu pagando a administração da minha obra, eu consigo fazer esse custo menor do que o seu, só pode ser isso. Ele falou, porque às vezes eu consigo negociar um pouquinho aqui, mas na semana seguinte já aumentou o preço, e aí eu não consigo mais uma redução, eu tenho que trocar o fornecedor, o parceiro, né? Então eu tive uma experiência bem pessoal com relação a essa pergunta, que quanto que é a mais entre você fazer um trabalho profissional, onde você busca as pessoas que realmente entendem do trabalho, e você tentar fazer sem ter o conhecimento, às vezes, né? Ficou mais caro do que ele achou que podia ser. E assim, a experiência, você ter um profissional te auxiliando, porque o que acontece? O pessoal fala assim, o pedreiro é desgraçado, o pedreiro ele faz a lista e tal, você vai lá, compra o depósito, a hora que você chega ele te dá mais uma lista. Ou precisava de um pouquinho a mais, ou faltou não sei o que. E esse não sei o que, o cara sai dali e vai no depósito pequenininho do lado. E aí ou ele compra de uma marca inferior, que pode vir a dar problema amanhã, ou ele paga muito mais caro, ou ele paga porque tem muito disso, né? A marca hoje tem uma proporção bem grande e a gente sabe que o depósito pequenininho, você não vai concorrer com o depósito pequenininho, porque o depósito pequenininho faz toda uma confusão contábil lá que ele consegue vender num preço mais barato do que você, mas ele não consegue vender na quantidade. Ele consegue vender aquele picadinho. Porque qual que é o segredo também da construção civil, aí falando um pouco dos depósitos e de repente até elogiando um pouco a Marquif. Muitos depósitos eles pegam assim, você vai com a primeira lista, o cara joga a sua primeira lista lá embaixo, né? A gente cota diariamente, mas o cara que não cota diariamente, ele fecha aquela primeira lista e tudo que ele pega depois ele está pagando preço de balcão. Ele não está mais lá naquele valor. Então tem muito depósito que não é o caso da Marquif, na verdade a gente tem um relacionamento já bem bacana, mas tem muito depósito que trabalha assim. A gente trabalha gerenciando, a gente tem esse controle, mas o cara que está trabalhando sozinho, porque a construção civil, ela é milenar, então assim, você não tem, né? Desde que existe uma pessoa querendo dormir, precisa de um espaço. Cada obra é uma surpresa, né? Então assim, então todo mundo sabe fazer, é muito engraçado, assim, você precisa ter um profissional para poder construir, mas toda a prefeitura, todo órgão público permite que você legalize. Então se você tem uma legislação que permite que você legalize, então teoricamente você não precisa ter um cara para construir para você. Eu posso construir sozinho e legalizar depois. O que muda é o custo disso. Então, na teoria, é tudo muito confuso. E aí, o que acontece? As pessoas abrem mão do profissional. Ou, né, agora, é muito bacana essa coisa de rede social, e não é uma crítica, mas o que acontece? Quem tem o dom, de repente, de uma produção de Instagram, de tal coisa,
monta todo um portfólio, porque hoje você monta o portfólio em cima de maquete eletrônica, hoje em dia você tem uma resolução quase realista, então monta todo um portfólio e você tem recém-formado com uma produção gigantesca de gente que não tem tanto tempo, que tem muito mais tempo de mercado. E tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, sabe? Assim como tem muito profissional mais antigo muito bom e tem muito profissional mais antigo muito ruim. Então, assim, é tudo muito mesclado. Então, fica realmente nebuloso. E daí entra naquela questão. Então, por que o cara consegue cobrar de mim mais barato do que o outro e tal? Poxa, às vezes o cara não tem a estrutura que o outro vai te oferecer, às vezes o cara não tem a experiência que o outro vai te oferecer, às vezes o cara não tem a quantidade de projeto, não tem o volume de projeto que o outro tem. Então, assim, o cara vai desenhar para mim, semana que vem tá pronto, o outro leva 15 dias, o outro leva um mês. Então, é tudo muito variável. E é por isso que eu falo assim, que a melhor opção não é em valor e também não é se o cara é recém-formado, se o cara tem bastante tempo formado, é na segurança. O que vale a pena para contratar um profissional é conversar, é bater papo e se sentir seguro. Você tem segurança com o cara? Por quê? Porque o cara vai abrir, todo mundo que construiu, fala assim, a casa é o sonho da pessoa, do mais rico ao mais pobre. Então, eu já fiz casa para juiz, velhão, que não era a primeira casa e tal, e ele tem tanto tesão naquela casa quanto o cara que está gastando todo o dinheirinho dele e tal. Então, assim, é muito simbólico, é muito significativo a responsabilidade da casa. E é fato que você vai gastar todo o seu dinheiro, porque tem assim, logo recém-formado, então eu começo a trabalhar com obra e o pessoal começa a falar, diz que o pedreiro e o arquiteto é a raça mais mentirosa do mundo, porque fala que vai gastar tanto e gasta o dobro. Né? E aí o trabalho... A gente vê todo dia na loja lá esse tipo de comentário, assim, né? E o trabalho de gerenciamento, na verdade, é transformar tudo isso aí em planilha para a gente mostrar onde é que foi a distorção, onde é que a curva começa a fugir, né? Às vezes na planilha você tá lá com um piso lá de R$40 e no final, mas por que ficou caro? Mas você lembra que era 40 e você pediu para colocar um de 200, o porcelanato especial? Não, o cara apaixona, não tem. Quando a gente está construindo da gente, apaixona. Não... Às vezes não é só isso, coisa que eu já vi muito na loja, né? Você pega o projeto, fechou o projeto, fechou isso aqui, coisa mais linda no projeto. Daí começa a executar, daí o cara começa a ver assim, mas eu tinha visto essa sala de 5x4 aqui, tá um tamanho bom. Daí o cara vai ver assim, nossa, tá muito grande. Mas essa parede não ficou legal onde que tá aqui, vamos arrancar essa parede? Que daí a gente faz um negócio. Aí tem as adaptações de obra. Eu acompanhei, no finalzinho do ano passado, um outro construtor também, tá fazendo uma casa no condomínio, que tava à vista para a serra. E tinha uma coluna bem na ponta, no canto. A dona da obra começou a ver que essa coluna vai ficar horrível, vai atrapalhar a minha vista. Arranca essa coluna, numa ponta. O construtor estava desesperado, porque mudou todo o cálculo estrutural, porque teve que pensar em como estruturar tudo para segurar aquela laje por conta do balanço para poder tirar uma coluna. Então, eu não sei quanto que foi gasto mais, mas imagino que não foi pouca coisa. Não, eu tenho um amigo... Essa eu vou contar. O Álvaro, né, uma das primeiras obras que a gente fez junto, a primeira obra que a gente fez junto foi minha própria casa. Foi para aprender, né? Foi a minha própria casa. Aí eu entreguei um projeto pronto para ele, que eu já tinha um projeto quando eu vim de São Paulo, entreguei um projeto pronto para ele, projeto da vida, né? Aí começamos a construir, e ele gerenciando a obra para mim, começando a construir. Eu vinha de São Paulo algumas vezes, que eu morava em São Paulo, agora que eu moro em Pinda. E aí, num dia, eu chego na obra, os caras estão montando 2 colunas no meio da minha sala. Aí eu falei, para. Álvaro, vem cá. O que é isso aqui? Ele falou, não, são as colunas para segurar a laje. Eu falei, não, mas no meu sonho, essa sala não tem esses 2 pilares, né? Coluna. Não tem esses 2 pilares horríveis aqui. Não, mas eu preciso para segurar a laje, não tem. Como é que eu vou flutuar a laje aqui? Eu falei, não sei. Para tudo, chama o engenheiro lá. Não pode ter. No meu sonho não tem 2 colunas nessa sala. E aí teve que fazer todo o cálculo. Então, o que eu ia gastar com
laje, com ferragem, com vigas invertidas, né? Era um valor, eu te digo que quase que dobrou esse valor para arrancar essas duas colunas para que a gente pudesse fazer uma viga lá de quase 7 metros e suportar todo o peso da casa. Mas hoje eu chego lá nessa sala, tem satisfação, né? A satisfação. Não tem aquelas duas exatamente colunas. isso. Na planilha era 10, mas com certeza ficou quase o dobro o custo daquelas ferragens lá para atender o sonho. E foi feito durante a obra, né? E a gente falando né, de relação aí, que você tem essa relação íntima com sua casa, do sonho e tal, não sei o quê. O Adriano tem alguns investimentos bem-sucedidos e tal, não sei o quê. E eu falo muito assim, cara, se eu tiver que mexer na minha casa, eu vendo e construo outra. Porque não faz sentido a gente reformar a casa, né? Tá reformando tudo. Aí a gente foi mexendo lá, mas ficou do jeito que... Mas é muito isso, sabe? Eu acho que assim, a relação do profissional com o cliente, ela acaba sendo muito próxima. A gente gasta todo o dinheiro da pessoa, a gente tem que entrar no íntimo da pessoa, né? Porque a gente desenha os ambientes. Eu falo que assim, a maior vingança que a gente tem quando briga com o cliente é que o cliente vai morar num espaço que fui eu que desenhei. Então, assim, por mais que ele brigue comigo, a vida inteira ele vai estar lá no espaço que fui eu que criei. Então, assim, e por isso que é legal a segurança, por isso que é legal você se dar bem com o seu profissional. Eu acho que, eu repito, eu acho que tem muito disso, aquela empolgação do primeiro momento, do vou começar a construir, quero economizar, vou espremer todo mundo e tal. E acaba fazendo algumas opções por preço. E eu acho que é fria. Eu acho que assim, faça a opção pelo profissional, pelo cara que está do seu lado, pelo cara que você vai ficar à vontade. Pelos parceiros, né, Álvaro? Hoje a gente tem os investimentos em imóveis e eu te digo que os principais produtos que a gente consome na obra, eles estão entre 2 ou 3 fornecedores no máximo, porque já se criou o relacionamento e eu sei que eu posso comprar, né? Eu posso falar para você, vamos vender a casa por tal valor, porque a gente tem uma noção de como funciona, e que aqueles fornecedores, eles não vão me cobrar o que o mercado não está cobrando, ele vai cobrar o preço de mercado, que é o preço que a gente está fazendo de venda no final. E no começo, e você vai lembrar disso também, Álvaro, eu falei, não, eu vou tocar esse negócio, vou pegar esse dinheiro da administração para mim, né? Não durou um mês. Eu vi que pagar para que as pessoas cuidassem para mim era o melhor, era um bom investimento para poder eu ficar tranquilo com toda a responsabilidade que a obra precisa, né? Então, realmente o custo de você trabalhar com pessoas que entendem, ele volta para você com certeza. Com certeza. O custo de um gerenciamento varia ali, vai de 7% a 12%, 15%, mas gira em torno de uns 10% o custo de gerenciamento de obra. Sabe, e normalmente o preço não é cobrado em percentual, né? Porque daí fica meio desleal e a pessoa acaba falando assim, mas qual que é a vantagem de você economizar para mim se você ganha percentual? Então a gente faz todo um levantamento, fecha um custo e fecha um valor cheio um valor cheio antes de iniciar a obra e não trabalha com percentual, mas que gira em torno desses 10%. Mas as compras que a gente faz, por estar no mercado, e eu não estou falando do meu escritório em si, eu estou falando de todos os escritórios que trabalham nesse segmento, por estar no mercado, porque assim, Thiago da Marquif liga lá para mim e fala, vai ter aumento no cimento. E tal, vai ter aumento no cimento. Thiago me ligou, eu ligo para mais 2, 3, 4, 5, 6 fornecedores, falo assim, como é que tá? Ah, tá assim, assado. Aí o cara... tá um preço diferente, mas eu tô acostumado a comprar no Thiago, eu ligo lá pro Thiago. Thiago, ó, você aumentou tanto, mas eu tenho menor. Tá? Então, assim, a gente acaba fechando essa parceria, tem essa troca, mas é muito importante você estar no mercado para poder ganhar dinheiro. Eu falo assim,
eu não construo todos os projetos que eu faço, eu nem tenho braço para tudo isso, e falo para os meus clientes, se eu sou seu arquiteto, você tem o meu know-how, tudo que você quiser, fornecedor, telefone, contato, pessoa, você vai ligar para mim, eu vou indicar. Ele fala assim, eu vou pagar mais barato que você? Eu falo assim, não tanto, mas eu vou te auxiliar em tudo, você vai ter uma economia muito grande. Então assim, mas por quê? Porque é o dia a dia da gente, a gente respira isso, né? A gente brinca um pouco no mercado financeiro lá também e tal, e fala assim, eu consigo gerenciar uma carteira? Poxa, eu consigo, mas eu não respiro essa carteira, né? Normalmente você tem um escritório que cuida disso para você, esse pessoal está respirando essa carteira. Se existe alguma coisa que tá meio estranha e tal, não sei o quê, esse pessoal vai entrar em contato com você e vai falar para você. E você não vai ser pego de surpresa ou descobrir depois que aconteceu, né? E a mesma coisa na construção civil. A gente sente muito essa situação que vocês estão levantando aí também na outra ponta, lá na loja. Né? Quando chega para a gente um material bem especificado, né? Quantidade, marca, já as sobras necessárias, né? A utilização correta do material, nós podemos sempre fazer um orçamento muito mais assertivo, né? Que vai favorecer o investidor, favorecer o dono da obra, favorecer o construtor e que deixa a loja numa posição também de saber que não vai estar carregando um problema com aquilo ali, né? E eu sinto muito isso quando passa por um arquiteto, um engenheiro, um construtor, um pedreiro que realmente acompanha a obra, saiba fazer os cálculos, chega tudo dimensionado para a gente no balcão, né? E ao passo que você vê aí, quando a pessoa se aventura, né, sem ter conhecimento nenhum, o desperdício fica muito grande. Eu acho que tá? a palavra é essa, o desperdício. Né? Não, é um absurdo, o desperdício fica grande, o material é comprado errado, é empregado errado na obra. Tá? E aí eu pergunto, aí tem uma questão que se você perguntar para mim, eu também vou falar para você que eu tenho o que eu acho, mas eu não tenho o que é certo. Que nem a pessoa fala assim, vou comprar piso e revestimento. Uhum. E aí você tem um percentual de recorte e quebra. Sim. E aí é certo sobrar? Ah, mas se eu precisar de uma peça ou outra, não tá bom, mas eu vou fazer, você coloca um piso lá de 1,20 por 1,20, tem um alçapão de 60 por 60, como é que eu guardo? E aí você compra... É verdade, hein? E aí você compra um piso de 1,20 por 1,20 que tem mais de 1 metro quadrado e sobraram 3 peças e ele custa 200 pau o metro quadrado. Como é que eu falo pro meu cliente que eu vou colocar lá em cima mais de 800 reais em cima do teto da casa dele? Imaginando que um dia ele vai precisar. Uhum. Como é que ele tira, né? Então assim, eu já tive cliente que brigou comigo porque sobrou e já tive cliente que brigou comigo porque não sobrou. Porque por um acaso na mudança o cara derrubou e quebrou um piso e faltou o piso e agora precisava trocar o piso. E como é que eu faço? Então é tudo muito maluco. Tudo isso tem que ser muito conversado. Eu acho que esse percentual, quando você vai numa loja, a loja de vocês, na estrada do Batuba lá, você já tem um pessoal qualificado para esse tipo de conta, para esse tipo de serviço e tal. Não sei. Mas quando você vai num home center, você vai em alguma coisa, o pessoal lá mete lá 20%. Aí eu tive construção que eu fui fazer, que o cliente foi comprar sozinho no home center, a hora que voltou, aí o cliente brigou comigo que sobrou muito material. Falei, mano, eu comprei. Né? Então, assim, é tudo muito maluco. E voltando aqui no início, né, sobre investimento em construção, e tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que um resumo é o seguinte, você tem o preço final, a casa que a gente vai construir para vender, não tem como fugir muito do preço do bairro, do preço por metro quadrado que estão praticando naquela região. Você fala de venda, né? Já falando da venda, produto, né? Pronto para venda. Exatamente. Então o produto está lá, não tem como eu colocar todos esses desperdícios ou tudo isso que aconteceu na minha obra sobre o preço que eu não vou vender. Então a importância de fazer um trabalho com gente qualificada. Eu tenho um preço já fechado para vender.
os terrenos que você vai comprar para fazer a construção, ele também vai seguir um padrão do bairro, ninguém vai vender muito mais barato para você, e aí você tem a obra. E aí dentro da obra é que a gente tem que buscar a redução dos desperdícios, as negociações de volume para que o fornecedor tenha segurança que a gente vai comprar, que ele não se preocupe em receber também, né, sabe, que a gente vai consumir lá e vai pagar, e mais o trabalho de gerenciamento, no caso nosso aqui, né, no meu caso, que é o Álvaro fazer com que não aconteça os desperdícios para que eu possa trabalhar com o custo dentro dos padrões de qualidade com o menor custo possível para que eu possa ter o maior lucro entre o preço de venda que já está determinado. O mercado já diz quanto que vai pagar pela casa, né? Não tem como fugir disso. Então, acho que é bem nesse caminho aí quando a gente fala aqui em investimento na construção. Adriano, você que mexe com investimentos aí, a gente está vivendo basicamente um cenário pós-pandemia, né? Totalmente aí, um cenário novo. Tivemos um cenário muito doido de taxa de juros lá embaixo, que agora o pessoal todo mundo assustado com o que chegou hoje, mas é o que já vinha, né? De 2 para 13,75. Para 13,75, né? Então, assim, mudou muito a cabeça. Antes da pandemia, o pessoal não investia em bolsas, não investia em bolsa de valores, não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Você baixa um aplicativo, você compra lá B3, você compra onde que você quiser, você compra, você vende, você faz os day trades. Como que você vê essa situação hoje, com esse aumento de juros, de papai investimento, essa situação aí, envolvendo a construção civil ali, como um todo? Aí, assim, deixa eu vou tentar confundir um pouco mais aí em cima. É a hora de construir ainda, de manter construindo por cima dessas taxas de juros, ainda como investimento para vender, para você fazer, seja juntar você com mais 2, 3 amigos, um capital e tentar fazer algum imóvel para venda? Tá. O que eu vou dizer sobre antes, né? Antes da pandemia e os juros muito baixos, né? Então, antes da pandemia, juros baixinhos. A disponibilidade do dinheiro para quem tem interesse em comprar uma casa era muito vasta, né? As pessoas com um salário relativamente pequeno conseguiam alavancar grandes volumes de dinheiro para fazer o financiamento da casa. Qual que é o impacto disso no negócio de construção? Às vezes a gente começava a mexer num terreno, já aparecia gente perguntando o que ia ser feito ali e quanto ia custar. Então, antes da pandemia e com juros baixos, eu te digo que a maioria das casas que a gente construiu eram vendidas na planta, porque as pessoas já tinham ali uma taxa de juros determinada, um valor de crédito, e ela já ia trabalhando ao longo da obra pagando alguma parcelinha, para poder, na hora que a casa estava pronta, já financiava e já ficava com a casa. Hoje, essas mesmas pessoas continuam interessadas nas casas, só que com os juros mais altos e tudo que aconteceu, principalmente de inflação, né, agora nessa saída da pandemia, de falta das coisas, o salário dessas pessoas não subiram, a inflação corroeu, principalmente na construção. A gente vê aí um saco de cimento que a gente pagava, sei lá, 14, 15 reais, chegou a pagar 30, 27, eu nem sei quanto está hoje o valor. 35 pagou, agora deu uma baixadinha. É mais de 100%. É mais de 33 reais ainda. Então hoje, para fazer a mesma casa que eu vendia num bairro médio aqui na cidade de Taubaté, por 170 mil, uma casa popular, né, de um banheiro, hoje eu sou obrigado a vender essa casa por 210. Mas você aumentou seu lucro em 40 mil? Não, tudo aumentou, o terreno ficou mais caro, todo o contexto aumentou, as pessoas continuam interessadas na casa, mas o salário das pessoas não aumentou na mesma proporção que as coisas aumentaram. Então quando ela vai no banco, ela tem que pagar mais juros, porque agora o juros está lá em cima, e o salário dela não permite mais que ela consiga atingir um valor para comprar a casa. Então, a gente hoje, nessa situação pós-pandemia, continua vendendo. Novamente, eu reitero, construir. Se você tem interesse em ter na carteira um investimento em construção, tem que ter.
É um investimento seguro, é conservador? Ah, vou botar todo o meu dinheiro. Não sei o quanto você tem, mas eu acho que você tem que ter na sua carteira imóveis. Tem que construir, independente do movimento do mercado. Porque antes da pandemia eu vendia na planta e agora após pandemia eu não vendo talvez para aquelas pessoas que estavam interessadas, mas outras pessoas continuam interessadas. A defasagem no Brasil de casas para as pessoas é muito grande. Então, é a frase que eu te digo, né? Vai vender. Vai vender, não tem jeito. Se você construir uma casa para vender, vai vender. O que acontece é que se você não se cercar de boas estratégias para isso, pode ser que você venda muito rápido e pode ser que demore um pouquinho mais para vender. Mas nunca o imóvel, na minha cabeça, tá? Eu não sei se eu estou certo ou se está. Na minha cabeça, o imóvel nunca vai me trazer um prejuízo. Viu, Adriano, tem um aspecto interessante aí, talvez o arquiteto aí saiba enxergar aí um foco diferente, que é o que eu estou querendo colocar, que é assim, a gente sempre analisa a construção, né, nesse cenário pós-pandemia que o Thiago levantou, você analisa pelo custo do terreno, pelo custo dos juros, pelo custo do dinheiro, essa coisa toda. Mas esse outro aspecto que foi um lado interessante até que a pandemia trouxe, que foi assim, valorizar o imóvel, valorizar a habitação, a pessoa voltar a ter gosto né, de morar numa casa melhor, num ambiente melhor. Todo mundo voltou para dentro de casa, né? As pessoas começaram a entender melhor, né, o quanto é importante você ficar dentro de casa, ter uma boa cozinha, ter uma boa área gourmet, ter uma área de lazer, as casas A parede menores, pintadinha, a bonitinha. casa pintadinha e tudo mais, né? Então, assim, ela trouxe esse aspecto, Isso é verdade. né? Que o desejo pela construção sempre existiu, né, em qualquer pesquisa que você faça, a grande ambição, né, do brasileiro, pelo menos, é ter sua casa própria, né? Mas a pandemia acrescentou esse novo valor aí. Hoje, ter a casa própria, né, do conforto, ainda né? é o valor do conforto, da segurança, né, em todos os aspectos, né? Então, eu acho que assim, pós-pandemia, a gente ainda tem... Eu acho que a gente ainda tem um tempo de adaptação, né? Então, durante a pandemia teve a questão do home office, então tem empresas que estão tentando continuar com a proposta do home office, tem outras empresas que não conseguiram de jeito nenhum. Então, eu acho que o cenário, o espaço de viver, ele ainda vai ser mutável e ele ainda não está definido, meu entendimento. O cenário econômico, a gente tem, que é legal para entender, porque é o seguinte, então você vem com um juros decrescente, né, vamos lá, saída do governo do PT, entrada provisória ali do PMDB, você tem um cenário dos juros começando a baixar, né, mas uma recessão muito forte. Então, você tinha preços baixos relacionados a pouco dinheiro no mercado, né? Quando a gente entra na pandemia, e aí essa que é entender hoje a nossa crise atual, a recessão hoje é uma recessão de produção. Então você entra na pandemia, o governo injeta um dinheiro no mercado, então ele dá poder de compra para as pessoas que não tinham, então muita gente tinha lá 600, tinha uma que pegava 1.200, começa a ter um poder de compra, tá todo mundo em casa, não tem onde gastar, não tem o cinema, não tem o shopping para ir, não tem as lojas de materiais de construção abertas. E tal, e tem as lojas de material de construção aberta, mas o pessoal não está produzindo para suprir a demanda da loja de material de construção. Aí então você tem um aquecimento do mercado de construção em função de um dinheiro que foi injetado na economia, você tem um estoque que está lá parado, né? E aí acaba tudo isso. Daí como é que tem a volta? Né? Então o forno lá de cimento lá, tal, não sei o que, o cara para a produção, ele precisa de meses para voltar a produzir. Então, aí você chega lá na China, o cara fecha o porto lá na China, lá tal, aumenta o aço aqui no Brasil. Aí e tudo isso aí é questão de demanda. Carro, né? Saindo um pouco da construção civil, falando em carro, né? A empresa de chip acho que é uma no mundo, na China. Então, assim, tem carro, tem fábrica de carro que não conseguiu ainda ajustar a produção.
Então, assim, e aí nós temos esse período de recessão. E aí o que acontece? Inflou o mercado. Inflou o mercado, você tem procura de material. Tem procura de material, tem escassez de material, o que acontece com o valor? Sobe o valor. O mundo todo está fechado. E todo mundo ali sem medo e tal. Hoje o que a gente tem? Uma taxa de juros alta no Brasil, o resto do mundo começando a sofrer com inflação. Estados Unidos e Europa não sabe o que é inflação há muitos anos. Né? Hoje você tem 9% nos Estados Unidos, 9,5% na Europa. Então, assim, é uma situação muito maluca. Ainda, hoje está estabilizando, mas você não tem assim, uma quantidade de material a rodo, mas também você tem agora uma crise de produção, é o que o pessoal, o economista chama de estagflação. Então a economia começa a ficar estagnada, por quê? Porque o cara não tem dinheiro no mercado para o cara pegar. Porque o cara que vai comprar uma casa popular, o que ele vai trocar? O aluguel dele por uma taxa no banco. Só que o aluguel dele de 800, 900 dava uma taxa de 900 mil. Aí agora com a taxa alta, você tem a gente fala que alguém tem que pagar esse dinheiro. Então, assim, o dinheiro do Casa Verde e Amarela vem do FGTS. O FGTS, beleza, ele remunera 3% ao ano, que é o dinheiro da gente que fica retido lá. E então ele pega aquele dinheiro e consegue subsidiar, mas o banco também tem que ter lucro em cima disso. Então ele começa a aumentar a taxa de juros, mas não tem segurança de empréstimo. Por quê? Porque não tem emprego. Se não tem emprego, como é que eu vou emprestar para o cara se eu não sei se eu vou receber? Então aumenta a taxa de juros. A construção de médio e alto padrão, pega o dinheiro da poupança. A poupança, com essa elevação de taxa, a poupança chegou a 6%. A poupança está pagando 6%, o banco vai emprestar quanto para a gente? Então, assim, então todas as taxas estão sendo elevadas, que é isso que o Adriano falou. Então, aí você tem... E aí o que acontece? Você tem 13,25, 13,75 da taxa Selic. E aí você pega no tesouro que é renda fixa, né? Que o risco é mínimo lá. Você pega um título hoje de IPCA mais 6%. Então você tem uma inflação de 2 dígitos, 12% de inflação mais 6%, você tem um rendimento de 18%. Se você ia investir naquela construção, e aquela construção vai durar 12 meses, aí você vai, juros sobre juros, né? Então assim, você eleva o seu rendimento ao lucro que tem, porque aquele lucro nos anos 2000 lá de 100% não existe. Não existe... A minha visão do investimento na construção vai vender. Na minha cabeça, Sim. assim, vai vender e vai ter mais. O que acontece é que, às vezes, assim, eu fazia uma casa popular e aí eu tinha uma pirâmide. Nessa pirâmide, a base de pessoas que podiam comprar essa casa era muito grande. Então, dentro do que eu entendo como lucro, eu colocava para vender e muitas pessoas queriam comprar. Então, eu podia até me dar o luxo de vender mais caro. Com a mudança, né, com o pós-pandemia e tal, hoje essa pirâmide, essa primeira base da pirâmide já não consegue comprar essas minhas casas porque eles não têm condição. Mas ainda tem um monte de gente que vai conseguir comprar com a margem de lucro, talvez não que eu entenda que eu gostaria, mas que o mercado vai permitir vender no bairro onde a casa está construída. Então, assim, eu acho que tem que ter a renda fixa, porque hoje o momento é de você ter produtos de renda fixa na sua carteira. Mas a construção tem que estar na carteira o tempo todo. Na minha cabeça tem que estar o tempo todo. Eu sempre tenho que ter imóveis. Ou você tem imóveis para alugar, ou você tem imóveis construindo, ou imóveis para comprar, reformar e vender. Vou colocar um assunto na mesa aqui, que eu até trouxe uma anotada aqui sobre gerações. Pela primeira vez no mundo, nós temos 5 gerações que estão andando sobre a Terra, né? Os babies boomers, né? Geração X, geração Y, geração Z, geração Alpha. Eu acho que eu sou mais novo aqui da mesa. Tenho 35, faço 36 no fim do mês, né? Eu acompanho muito o Marcelo, assim, o que ele está vivendo com os filhos dele. O senhor mais velho está com quantos? 30? 29? 29. É uma geração que já está no mercado de trabalho, já tem sua renda, já são formados, estão no mercado de trabalho, têm sua renda, já estão consumindo e não tem intenção de ter casa.
às vezes até pelo um cálculo, às vezes, que cálculo de padaria, né? Eu vou fazer a minha casa. 200 mil, 210 mil foi o preço que a gente colocou aqui na mesa. Numa taxa dessa, numa movimentação financeira, se eu conseguir ganhar 1% ao mês, eu vou estar tirando 2.100. Um aluguel, foi falado que também um valor de aluguel em torno de R$900. Pode ficar? Em torno de R$900. Então, putz, ao invés de eu pegar 200 mil, que é um pouco que esse pessoal tem pensado, colocar numa casa, por que eu não trabalho ele, tenho liquidez, recebo R$2.000 e pago 900 de aluguel e ainda me sobra 1.000. É assim, a gente tem que se preparar, que eu imagino muito, Sim. eu sempre penso no nosso negócio, falando no nosso negócio como loja de material de construção, a gente tem que se preparar hoje para atender essa geração que está vindo. E também, depois se a gente conversar sobre isso, eu quero também a gente levantar aqui para a gente falar sobre as novas maneiras de construção, que está vindo muita coisa nova. Era o que eu ia te falar, quer dizer, de uma maneira, ele não vai comprar a casa. Aí, às vezes é por flexibilidade, eu quero trabalhar fora do Brasil, ou eu vou trabalhar no Nordeste, mas aonde ele chegar ele tem que morar, ele tem que dormir. Ou ele vai dormir num hotel, ou ele vai alugar uma casa pequena, ou ele vai alugar uma casa grande por uma temporada, e alguém vai ter que fazer aquela casa. Alguém vai ter que pôr aquilo ali de alguma maneira, vai ter que comprar produtos e construir. Então talvez a gente não vai construir casas para vender e a pessoa vai fazer um financiamento de 30 anos naquela casa. Eu vou construir uma quantidade de casas ou de produtos imobiliários para atender esse tipo de pessoa. E isso a gente não conversou, mas eu ia até conversar com o Álvaro, tal, a gente falou da faculdade, da Unital, tal. Pô, se você tem a Unital, com uma demanda grande de estudantes, e provavelmente você já tem as repúblicas ali, mas e uma república franqueada ou mais sofisticada, onde eu vou ter um imóvel para estudantes com 20, 30, não vou nem chamar de kitnets, vou chamar de coworks, de home offices mesmo, onde ele vai ter tudo ali para ele não vai se preocupar com nada. Não precisa de fiador, não precisa de nada disso. Quem for pagar o semestre dele vai chegar num produto onde tudo está lá. Está mobiliado, tem internet, tem TV, tem lavanderia, tem tudo. Ele vai chegar lá com o cartão de crédito, ele vai pagar 6 meses no cartão de crédito lá, e durante 6 meses ele tem um cartãozinho que ele abre a porta e passou a morar naquela república totalmente diferente do que a gente tem hoje, onde precisa de um fiador, ou precisa de uma casa, ou não tem estrutura, ou vive mal, né? Então acho que vão ser produtos, vão existir produtos imobiliários para atender as necessidades das gerações. E eu também acho que eles não vão ter carro e nem casa. Carro já não tem mais, né? Carro já quase não tem mais. Né? Mas eles vão precisar dormir. Em algum lugar vai ter que dormir. E alguém vai ter que construir para eles. A geração da gente ficava louca para fazer 18 anos. 18 anos todo mundo ganhava a habilitação. A habilitação. Então, assim... Você tem a primeira vez com o carro do pai. Desesperado. Então, assim, hoje em dia a molecada não. Os estagiários chegam lá 22, 23 anos, ninguém tem carro. Então, assim, mas nem sabe dirigir. Né? Então, assim, é muito disso. A questão da casa é exatamente isso. Você vai transformando o produto de morar, né? O morar, ele vai tomando um outro significado, né? Então, assim, vai mudar. O que muda nisso, economicamente falando? Hoje você tem um aluguel hoje em torno de 0,5%. Se as pessoas começam a ter menos casa, esse aluguel começa a subir. Né? Então tem uma migração muito grande. Nós estamos no Vale do Paraíba, então bastante próximo a São Paulo. Tem bastante gente de São Paulo vindo para o Vale do Paraíba porque pode trabalhar remoto e tal. E o Vale do Paraíba, para quem mora em São Paulo, é uma delícia. Então, assim... A esquina do Brasil, eu vi essa referência, adoto isso. Nós não moramos na esquina do Brasil, né? Então, o caminho da Dutra, Carvalho Pinto. Então, e aí o que acontece? Já mudou. O valor do aluguel já deu uma esticadinha. Então, quanto mais gente não quiser ter o seu imóvel próprio, e aí você fala assim para mim, faz sentido ou não faz sentido, compro, vendo, construo, alugo e tal. Cara, economicamente falando, se você for sentar qualquer cara que entende de investimento, não faz sentido você ter nada. Tudo hoje em dia, o ideal é que seja realmente descartável e que você compre. Por quê? Porque você pega o patrimônio que você investe numa casa, você
você aplica e aluga aquela mesma casa por menos da metade do rendimento dela. Hoje o não produto tem- é assim, né? O produto está constituído dessa maneira, onde você pode pegar nesse momento com juros altos, que os juros versus uma boa casa, você vai pagar metade do aluguel. Com juros mais baixos, isso era o contrário, né? O aluguel era um dos melhores investimentos quando o juros estava baixo. Mas o que eu digo, assim, os produtos, eles vão ter que ser reinventados com serviços, né? Então, o imóvel em si, ele vai continuar te dando 0,5%, 0,8%. Mas, pô, é um imóvel com internet inclusa, é um imóvel com uma lavanderia já colocada, é um imóvel, alguma coisa assim, onde você inclui serviços para que você tenha o aluguel maior. Você muda a forma de morar, né? Mas até é uma coisa que o Adriano fala. Vale a pena construir ou vale a pena alugar? Lógico que vale a pena alugar. Só que é o seguinte, você construir é seu. O que você vai fazer lá é seu. Então você paga o prazer de estar na sua casa. Eu quero quebrar aqui, eu posso, é meu. Eu quero mudar, eu quero fazer, é meu. Né? É diferente de quando você tá morando no aluguel. Então tem essa relação de ter uma coisa que é sua, né? Então, se você pegar a turma dos mais antigos aqui, os baby boomers aqui, a turma até 64, você perguntar para ele onde está o seu dinheiro, ele vai falar assim, eu tenho tantas casas alugadas, tantos terrenos, a maioria tá em imóveis, né? Pelo menos os que eu conheço, o dinheiro deles está em imóveis. Talvez aqui, da turma até 80, onde eu entro aqui, é um misto, né? A gente enxerga essas novidades, mas o pezinho no imóvel, a casa própria, está lá. E aí você vai mudando as gerações e aí esses conceitos vão mudar, talvez chegando aqui no final, aqui, onde o dinheiro desses vão estar 100% investido. A gente que é da geração X, eu, Adriano aqui, mas a gente não viveu isso, mas a gente viu isso nos nossos pais. Então, assim, qual que era a ambição dos nossos pais? Aposentar com uma casa, um carro, um telefone. Né? E o pessoal de maior poder aquisitivo quer deixar para o filho uma casa, um carro e um telefone. Né? Então, o quanto custava um telefone? Né? Então, hoje em dia você ganha. Você vai lá, você ganha. Você compra um telefone e ganha meia dúzia de chip. Então, assim, e o carro começa assim, puxa, mas vale a pena ter carro? Tem que pagar seguro, tem que pagar estacionamento, tem que pagar manutenção, tem que pagar não sei o que. Eu pego no aplicativo, tem 2, 3 aplicativos que me levam para baixo para cima. Então, assim, e a construção vai passar por isso, que é o que o Adriano está falando. Né? A construção vai passar por isso. Mas não muda o nosso público. Porque assim, você vai continuar vendendo. Você vai continuar vendendo material de construção e eu vou continuar vendendo projeto. Mas aí, assim, jogando esse assunto, né, pra gente pensar, que eu penso muito no futuro do nosso negócio como construção. Vocês que usam isso como negócio para venda, aí não é a hora de entrar o que está entrando hoje, que é essa questão de construção de isopor, sulframe. A gente está falando de vergalhão de fibra de vidro, que já está tendo, né? Tijolos ecológicos, tem uma série de tecnologias novas que estão entrando no meio da construção, que a gente ainda é muito conservador. Melhor eu fazer de bloco, um em cima do outro, coluna armada, ferragem armada. Mas tem uma série de construções novas que a ideia já não é de reduzir esse custo para equilibrar essa balança, para poder atender essa nova necessidade de mercado. Até onde vocês viável, estão, vocês estão viável, se adaptando, né? Também para chegar nisso. Você tem duas situações em particular no Brasil, né? Então, que assim, uma coisa é cultural, né? O brasileiro quer aquela coisa firme, robusta, né? O brasileiro tem dificuldade com descartável. A legislação da gente, ela não pode com descartável. Você constrói uma casa, tem que dar 5 anos de garantia da casa, né? Então, assim, como é que você vai dar 5 anos de garantia numa parede de gesso acartonado, né? E o brasileiro tem aquele negócio assim, não estava assim quando eu peguei. Né? Então o cara nem sabe o que aconteceu, mas não estava, mas não foi a culpa dele. Então a gente tem toda essa questão. Eu acho que as novas tecnologias, o futuro é das novas tecnologias, ponto.
O que é muito novo para a gente, de repente, nem é tão novo mundialmente falando. Mas qual que é a relação? A relação é de custo. Então, você pega hoje as paredes de isopor e tal, que é uma coisa que está... Quantos fornecedores você tem? Como que você compara preço? E quando você vai comprar tijolo? Você liga para quantos para ver preço? Como é que você negocia? Né? Então, como é que é a produção do cara? Beleza, o isopor estourou, o cara está vendendo pra caramba, e aí ele tem uma fila de 2, 3 meses de produção, e aí o que ele faz? Ele vai aumentar o preço para poder investir na produção, investir na fábrica dele, para poder aumentar a produção, para poder não sei. Então, até isso popularizar, né? Então a gente ainda vai ter os pioneiros. Eu acho que é bastante importante esse pessoal que ainda está investindo. Mas hoje as novas tecnologias ainda são caras, né? E hoje ainda o brasileiro não está muito acostumado. Essa geração que vem mais nova gosta muito de investir no ecologicamente correto. Eu acho sensacional o ecologicamente correto. O ecologicamente correto, muitas vezes, não é economicamente correto. Então, quanto custa uma cisterna de 10 mil litros? E quanto de chuva a gente aqui no Vale do Paraíba, por ano, para manter essa cisterna cheia? Né? Quanto que eu gasto para poder tratar? Porque se eu for armazenar água por X tempo, essa água parada ela vai apodrecer. Quanto que eu vou gastar? Qual que é esse custo? E aí você vira a sua continha de água lá e tem lá o valor do metro cúbico. Não alcança R$10 o metro cúbico de água. Então você gasta uma grana toda para poder armazenar a água e tal. Então assim, eu acho que a gente vai chegar nesse... A tecnologia, né, o ecologicamente correto, as novas tecnologias, tudo isso aí é o futuro. Ainda não é economicamente viável. Né? Uma parede de isopor... A parede de isopor é igual ao bloco estrutural. Ela funciona muito legal para um projeto para aquilo. Se você for usar o isopor como vedação e não como estrutura, aí você joga aí você tem um bloco de 1,60, um tijolo de vedação, um cerâmico de vedação custa 1,60, para né, chega a 3 vezes e meia o valor da alvenaria convencional. Então, assim, a pessoa tem que estar muito disposta a gastar esse dinheiro para ser pioneira. Né? Eu, particularmente, eu coloquei placa fotovoltaica. Quando começou a história da placa fotovoltaica e tal, não sei o quê, o que eu gastei na época para colocar um consumo X lá de quilowatt-hora mês, hoje eu contrato quase 2 vezes e meia se eu fosse colocar hoje. Então, assim, foi muito legal ser pioneiro nisso. Mas completamente fora da realidade. Naquela época, o custo da placa fotovoltaica é completamente diferente do custo da alvenaria. Quando você triplica o valor da sua alvenaria em percentual, o seu custo final da obra ele explode. Então, assim, se a pessoa está disposta a fazer, eu acho que é sensacional. Eu acho que a gente tem que investir em novas tecnologias, eu acho que a gente tem que... Mas eu acho que o mercado também tem que investir nisso, o governo tem que subsidiar, as empresas têm que fazer crescer. E como é que... Não, eu falei subsidiar, mas talvez não seja essa palavra, mas incentivar, né? Então, assim, ter investimentos atrativos, financiamentos atrativos, para o cara poder produzir. Porque só as empresas produzindo gera concorrência e você tem um menor valor de mercado e torna tudo isso daí viável. É o que eu penso. Eu sou muito fã das novas tecnologias e tal. Eu acho muito legal. Eu adoro quando o cliente chega para mim e fala, vamos fazer de isopor e tal. Isso aqui. Puta, eu acho sensacional. E quando você pensa nas casas populares, né, que é o que pelo menos eu invisto, né, vai demorar um pouco. Porque hoje, quando eu penso em casa popular, eu tenho que pensar em custo, e tenho que pensar em atender às normas que a ABNT exige. Como que eu faço para que o Álvaro compre os produtos? Compra o menor preço, que atenda
todas as regras. Não é para comprar produto de qualidade baixa, ou sem qualidade, ou a revelia. Qual que é o menor preço de uma torneira da ABN, que atende às normas de segurança? Quais o vaso, né? Porque eu só vou conseguir vender esse imóvel popular se eu tiver um custo competitivo. E quando que para essas novas tecnologias eu vou ter o custo, aí a gente vem competitivo, aí a gente volta na placa fotovoltaica. Você fez, eu levei, sei lá, uns 3 anos para fazer a minha, porque naquele momento era muito caro, não viabilizava, não era viável colocar as placas de energia. Quando eu entendi que era viável, eu coloquei na minha casa. E hoje realmente é metade do preço. Por quê? Porque pulverizou, o custo diminuiu, a produção aumentou, popularizou. A concorrência, né? Hoje você tinha um cara que instalava, hoje em cada esquina você encontra gente que já sabe fazer a instalação disso, simplificou o processo. Então eu acho que as novas tecnologias, elas entram dentro da construção, na minha cabeça assim, de cima para baixo, né? Ela vem da intenção das pessoas, né? Da paixão, né? Da casa sustentável, até chegar no ponto que a gente entende isso como negócio, como redução de custo e tudo mais, como investimento. E uma coisa que eu acho que é um erro muito recorrente das pessoas que chegam até a gente para ver projeto, que é o seguinte: o cara ele chega para falar comigo, ele quer uma casa com esse tipo de tecnologia. E não, na verdade, assim, o que determina a tecnologia construtiva é o projeto. Não sou eu, não é você. Então não adianta, eu vou querer fazer uma casa com parede de isopor e o cacete e vãos gigantescos, né? E aí o que acontece? Eu tenho que criar uma estrutura suplementar para poder sustentar, porque o isopor não vai sustentar. Então eu vou usar o isopor só como vedação. E aí como vedação eu vou concorrer com o tijolo cerâmico custa 1,60. Não tem concorrência. Então assim, eu tenho que usar a tecnologia para aquilo que ela foi feita. Aí vale a pena. Entendi. Né? Então, né, o pessoal vai lá e fala assim: eu vou construir minha casa de bloco estrutural, mas eu não quero parede nenhuma. Aí eu tenho que ter viga. E tem toda essa questão que o Adriano levantou, que é muito importante, que é o seguinte: a tecnologia é inevitável, ela é saudável, é bem-vinda, né? Ela tem que ser realmente incorporada, né, dentro das novas necessidades criadas também, que influenciam o surgimento das novas tecnologias, né? Mas você tem ainda uma desigualdade muito grande num país como o nosso aí, tá? Que até você incorporar toda essa massa aí nesse uso, ainda vai muito tempo, né? E mesmo você usando novas tecnologias, né, você sempre vai ter, né, pegando aqui o lado nosso agora do comércio de material de construção, né, você sempre vai ter essa necessidade da unidade para atender essas habitações, seja ela residência, seja ela um hotel, seja ela uma indústria, um comércio, né? Você tem que trabalhar o acabamento, você tem que trabalhar a eletricidade, você tem que trabalhar na condução da água, a distribuição da água. Então, eu acho que assim, vai existir, é bem-vinda, acho que ela traz um ganho muito grande, inclusive aumenta muito o mercado, né? Ela não reduz o mercado, ela amplia muito os mercados de uma maneira geral. Né? Só que eu acho que assim, ela vai ser ainda muito influenciada por essa desigualdade que a gente tem. Tá? A grande parcela do Brasil ainda vai levar muitos anos ainda para abandonar o tijolinho. Não vai conseguir abandonar, não pode. O carro elétrico vai chegar na mão de todo mundo, exatamente. Vai demorar. Mas o carro, assim, é diferente, é como o celular, o computador, em 20 anos entrou no mercado e tomou conta de uma maneira sensacional, né? Agora, a casa, né, a habitação, a construção em si, é diferente, entendeu? Porque ela é mais lenta, não é um produto que você compra acabado e instala. Alguns conjuntos habitacionais, algumas indústrias, perfeito. Você vai lá, pega o pré-moldado, o pré-fabricado, a estrutura, você vai e implanta, mas ainda numa escala muito pequena, né, que você consegue fazer isso, e você só atende grandes projetos, você não consegue atender o cidadão, o pai de família. Não dá para fazer a casinha geminada com essa tecnologia toda. Com essa tecnologia, né? Então, assim, vai ter um avanço até nessas unidades menores, né? Mas vai ser muito lento, né? Porque, assim,
se você for analisar do ponto de vista aí sociológico, não tem lógica a tecnologia se descolar da realidade da sociedade. Né? Mas Então, a tecnologia, ela vem e ela vai ocupar o espaço dela. A gente fala assim, há 20 anos atrás, até menos um golinho, mas o que era chique pôr na casa? Aquecimento de água solar. Era o aquecimento de água solar. Hoje você não coloca, você coloca Não, a já placa estamos fazendo a fotovoltaica. casa sem ela. hoje é toda a energia, né? Já- Só já E faz o pega, completo. e pega os condomínios popular, os assentamentos. Tudo tem lá aquele boiler externo, com as Sim, plaquinhas dele e tal. Então, assim, hoje você tem, no comecinho você falou do Cube, né? Então, o Cube tem três Só para o pessoal níveis. entender o Cube. O Cube é o valor do metro quadrado de obra. É o valor de metro quadrado de obra pelo Sinduscom, pelo Sindicato da Construção Civil. O Sindicato da Construção Civil ela faz um levantamento e gera um valor médio de construção. E você tem alto, médio e baixo e não é baixo padrão. Popular. Então assim, então você tem lá os três tipos de cube. Só que o que acontece? O alto padrão, e aí você vai fazer uma planilha caixa para financiamento e tal, o alto padrão não é tão alto assim no cube. E o baixo padrão, você consegue construir ainda abaixo do cube. Mas você perde qualidade. Mas você perde qualidade quando você está falando de uma construtora, de um escritório de arquitetura, que por responsabilidade não consegue colocar uma coisa de qualidade inferior, mas a autoconstrução que existe é reconhecida, e se não existisse não teria legalização, não teria meios de se legalizar uma construção. Então você pega na autoconstrução, o cara compra o que cabe no bolso, né? E a garantia sou eu, né? Então assim, então é tudo muito relativo. Eu acho que assim, tecnologia vai tomar conta do mundo, mas a gente tem que se preparar para viver com isso. Eu acho que o brasileiro ainda não está preparado. Imagina aquela galera dos assentamentos tendo que temperar a água. Ali tem 2 registros para poder temperar a água. Pô, era 2 minutos para você poder. Jogava um tantão de água fora até você chegar na temperatura boa. Porque a hora está muito quente, a hora está muito gelada e tal, não sei o quê. E aí você bota aqueles caras lá que não tem 10 minutos, não tem 2 minutos para tomar o banho. Aí vai ficar temperando a água. Então, assim, tem coisas que vão ser adaptadas, tem coisas que vão ser... Eu acho muito massa, acho que tem muita coisa para acontecer, que muita coisa vai vir, mas acho de verdade que ainda no Brasil as coisas são muito homeopáticas. Né? E aí a gente fala de Brasil, Vai a ter gente os está em São extremos, né? Paulo. Você vai ter os extremos, né? Você vai ter a construção de tijolinho e uma construção super sofisticada no outro extremo do país, e os dois vão conviver. Vai ter demanda para os dois. Hoje aí na cultura brasileira, na economia brasileira. Então, enquanto você não reduzir isso aí, você não aplica tudo isso nem na habitação em nenhum outro lugar. Vai ter demanda para tudo, né? Você vai ter a demanda para o tijolinho e a demanda com as tecnologias de Gente, acho que valeu o papo. Obrigado a vocês aí, obrigado Alva, obrigado Adriano. Acho que a gente está no nosso tempo já. Muito obrigado a todos vocês por estarem aí. Vamos para umas considerações finais aí. Eu só queria realmente agradecer em nome da Marquif a presença de vocês. Foi um papo maravilhoso. A gente pode repetir isso num novo momento, falar mais disso aí, que a gente vai falar de construção, a gente tem muito conteúdo, né? Muita coisa, gente. Eu acho obrigado a gente, né? Quando o Thiago fez o convite para a gente bater papo, para falar de arquitetura, bom, só puxando um pouco lá do passadinha lá do escritório, a gente tem lá o escritório de arquitetura que faz projeto, né? Tem a construtora, mais o escritório de arquitetura e mais a parte de gerenciamento de obra. Então, não trabalho só com projeto popular, ao contrário, o projeto popular é bem fechadinho num grupo de investidores, é mais fácil contratar um projeto mesmo cliente final para construir para a pessoa morar do que para investir lá no escritório. A gente já tem um grupo de investidores bem fechadinho, colocar à disposição o escritório e vim conversar bastante. O meu conhecimento muito direcionado para essa parte financeira, muito direcionado. Às vezes o cliente chega lá, ele às vezes não ouve o que ele gostaria de ouvir, mas a gente é muito honesto
de expor para ele qual a situação econômica, como é que a gente vai construir, como trabalham os valores, aonde que ganha, aonde, né, hoje em dia, a gente falou, eu estou agradecendo, mas só puxar um gancho que eu achei muito massa, eu vi num vídeo do Clóvis de Barros, né, e a gente fala muito de rede social, de muita coisa e tal, e hoje em dia todo mundo é especialista em alguma coisa, né? Então, o Clóvis de Barros, ele fala assim, se você tem um problema, o guru vai resolver, né? E como é que é característica, como que se caracteriza o guru? O guru é aquele que vai embora primeiro, né? Porque convivendo com ele, você vai perceber que o cara é igualzinho você, né? O Clóvis de Barros ainda usa um palavrão. Mas é muito disso. Então, tem uma oferta muito grande de pessoas que vão resolver o seu problema. E lá no escritório a gente gosta de te mostrar como é que as coisas vão acontecer. Então, agradeço a oportunidade aí e coloco o meu escritório à disposição para quando vocês precisarem. Tem mais arquiteto lá, tem uma turma legal que trabalha muito bem. Qual que é o arroba, né? A gente tem que falar do arroba do Instagram, né? Qual que é o arroba? Caramba, pior que eu nem imagino. Eu acho que mas é Marcondes e Moreira Arquitetura. Acho que se procurar vai achar. Maravilha. Não, eu também agradeço pelo convite de vocês para vir falar aqui, né, um pouquinho sobre o que a gente, uma das coisas que a gente faz, né? E só reforçando aqui, né, a construção civil não vai acabar, vai ter crise de novo, vai subir, vai descer. E eu não sei se é certo ou se é errado, mas a minha carteira eu pretendo manter ela com imóveis de verdade, sempre votar nesse mercado, porque eu acredito, independente da geração aqui, eu acho que imóveis tem que estar na cabeça de todos, né? Então, eu acho que o final aí fica a frase que a gente discutiu bastante. Vai ter na carteira? Vou. Busque quem entende disso, coloca do seu lado e faça um investimento. Não faça sem conhecimento. Procure pessoas perto de você que você confie para poder iniciar esse investimento em imóveis de verdade, e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tá bom? Muito obrigado. Isso aí, eu agradeço também a oportunidade de participar desse bate-papo aqui, né? Bastante bacana, aprendi bastante e acho que a gente tem que praticar mais isso, né? Conversar para a gente entender um pouco mais. E vou na linha do Adriano aí também, encerrando a construção civil. Eu estou mergulhado em construção por todos os lados. Eu sou arquiteto, sou proprietário de loja de material de construção, gosto de construir. E assim, a construção civil, ela passa por picos de crise, né? Mas assim, é ainda um investimento conservador, dos mais seguros e mais rentáveis que tem. Né? Então, vale a pena você sempre estar construindo para vender, para alugar, entendeu? Sempre a construção Tenha imóveis na carteira. Tem imóveis na Tenha carteira. imóveis em sua carteira de investimento. Vai vender. Não se preocupe, porque vai vender. Se for para vender, vai vender. Se for para alugar, vai alugar. E não tem crise que dura para sempre, né? Então, pessoal, muito obrigado. O pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais, não deixe de seguir a Marquif aí, @MarquifBR no Instagram e Marquif Rede Vale Construir no Facebook. Gente, obrigado, a gente fica por aqui. Já é. Tchau. Valeu.